Olá, meu nome é Maria Elisângela, sou mestre em Educação e Saúde, estou aqui pleiteando uma vaga para professora na Faculdade de Anhanguera. Vou apresentar aula sobre diabetes mellitus. A diabetes, né, tem como tema, plano de aula, as informações básicas constam na ementa, porém serão essenciais sobre a diabetes mellitus, assim como sinais e sintomas da doença, epidemiologia, diagnóstico, tratamento e prevenção da doença. Os objetivos constam no plano, que são introduzir ao educando o conceito e os tipos da diabetes, apresentar sinais e sintomas, além de elencar os fatores de risco também da patologia, epidemiologia, evidenciar o tratamento e prevenção, e também propiciar entendimento sobre a diabetes. O conteúdo é definir o diabetes mellitus, epidemiologia da doença, e também identificar os tipos. A metodologia visa orientar os alunos sobre a doença, sobre o conteúdo a abordar, né? E também realizar aulas teóricas expositivas com auxílio de recursos didáticos, data show, multimídia. A avaliação dos alunos será relacionada ao desenvolvimento e conclusão das atividades de grupo, discussão, debates, estudos dirigidos, desempenho dos trabalhos, criatividade, visão crítica sobre o tema, o aluno, participação na aula teórica, através de prova escrita, ao final da disciplina. Serão também observados a frequência, a pontualidade, além de avaliação, prova teórica, com questões objetivas dissertativas, e o trabalho em grupo sobre o tema, envolvendo publicações científicas, né, atuais. Recurso didático, a parte teórica administrada em sala de aula por meio de exposição, discussão e revisão dos tópicos, né? E com o recurso do Data Show e demais recursos multimídia tecnológicos. Os referências bibliográficas. Bem, diabetes, segundo Vasconcelos et al. 2019, é um grupo de doenças metabólicas caracterizado por uma hiperglicemia, associada a complicações das disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Diastan confirma que é uma doença metabólica, e esses níveis de glicose no sangue acabam designando por ser hiperglicemia. Smith e Barry, 2010, confirma ainda que as elevadas taxas de mortalidade, no geral, afetam grande parte da população, tendo como causa fatores hereditários e ambientais. Nesse contexto, tem-se um panorama da diabetes, segundo Rosa Brasil, que é uma doença crônica, a população mais afetada é a idosa, estimativas que até 2030 mais de 430 milhões de pessoas no mundo estejam afetados, sejam portadores da diabetes, são estimativas ruins, que há uma necessidade de uma intervenção, de uma estratégia em atendimento, em assistência para essas pessoas, a população em geral, tendo aí como objetivos o controle da doença, a conscientização do portador em relação a uma adaptação de vida já como portador, adesão aos medicamentos prescritos para que essas pessoas aceitem as medicações e ainda programas com mais amplitude e sejam globais para essa população, levando em consideração desde o atendimento, a assistência como um todo, principalmente na atenção primária para esses indivíduos. Com base em Lima, etc. e tal, 2020, os tipos de diabetes 1, 2 e gestacional se caracterizam por cada um. Ou seja, no tipo 1, a destruição ou defeito funcional das células beta em geral, desencadeando uma deficiência absoluta da insulina. Já no tipo 2, há uma resistência da insulina com deficiência relativa da insulina, em que o pâncreas é o órgão que produz a insulina. Porém, quando há um nível elevado no sangue, essa produção fica comprometida. E ainda não tem como trabalhar corretamente, essa insulina não tem como atingir as células, né, do sangue, e a insulina fica com níveis elevados no sangue, desencadeando a hiperglicemia.
Já a gestacional é qualquer grau de intolerância à glicose no início durante a gravidez. Daí a importância de um pré-natal realizado com qualidade para que essa eventualidade, essa doença seja diagnosticada precocemente para essa gestante e o tratamento já seja, né, no caso, efetuado. Sinais e sintomas mais evidentes, segundo Vasconcelos et al. 2019, estão relacionados à falta de concentração, à visão embaçada, aumento do apetite, verifica-se sede em excesso, dores, vômitos, perda de peso, está relacionada à perda de massa, vontade de urinar, que é o aumento da diurese, principalmente noturno, cansaço inexplicável, má cicatrização devido ao sistema imunológico afetado. Então, há todo um processo em que o organismo, né, se manifesta, que pode ser confirmado através de sinais e sintomas e com o diagnóstico laboratorial. Falando em epidemiologia, segundo Vasconcelos et al. 2019, verifica-se aí a nível mundial, estimativas ruins, que até 2030, mais de 360 milhões de pessoas sejam portadoras de diabetes. Preocupante essa constatação, até porque as estimativas do Ministério da Saúde de todo mundo já tem em que os atendimentos aumentem, né, e a assistência seja insuficiente e também mais complicações possam vir. Então, a nível mundial, é preciso mudar essas estimativas. E Brasil? Brasil é considerado o quinto país com incidência de diabetes no mundo. Ou seja, só fica atrás da China, da Índia, Estados Unidos e Paquistão. No Brasil, em torno de 16 milhões de doentes adultos, entre 20 a 79 anos, são portadores de diabetes. Essa estimativa ainda para 2030, no caso brasileiro, está em torno de 21,5 milhões de pessoas. Muito ruim, trazendo aí mais uma preocupante estimativa que deve ser reforçada, que deve ser uma estratégia de governo, tanto federal, estadual e municipal, para mudar, né, esse panorama e aí tratar a diabetes e prevenir também essa situação. Em 2020, há pouco menos de 2 anos atrás, né, calculou-se que 9,3% da população adulta, entre 20 e 79 anos, no mundo já estariam com diabetes, já viviam e muitos já não sabem. Então, além disso, 1,5 milhão de pessoas, 1 milhão de crianças e adolescentes, então, com menos de 20 anos, também já apresentam diabetes tipo 1. Uma estimativa ruim, que deve ser, né, já mudada, já nesse panorama aí. A incidência no Brasil a nível de região, verifica-se a região com maior número, a prevalência maior, né, na região da Centro-Oeste, seguida com, no caso, a menor na Sudeste. Então, assim, algumas causas estão sendo verificadas nisso, estão relacionadas ao crescimento e envelhecimento populacional, as pessoas estão vivendo mais, infelizmente, sem qualidade, e sendo acometido por essa doença crônica. Maior urbanização, mais pessoas vivendo nos centros urbanos, o que pode, na verdade, acarretar, né, uma descentralização do atendimento, deve haver, e há uma insuficiência nesse atendimento, na questão da educação e saúde, na orientação correta, na assistência, mais pessoas vivendo nos centros urbanos, e também a progressiva prevalência da obesidade e do sedentarismo. Quanto mais pessoas acima do peso, sem praticar atividade física, há ainda o comprometimento com a diabetes. Verifica-se também os fatores de risco, acima de 45 anos, são pessoas mais propícias, obesidade e sobrepeso, mais uma vez, diabetes gestacional anterior, em que essa mulher não tratou a diabetes, histórico familiar, diabetes tipo 2, pai, mãe e demais familiares, então essa pessoa tem que se cuidar, pré-diabetes não tratada, consumo elevado de álcool e açúcar, sedentarismo, sem atividade física realmente não há como. Verifica-se, no caso, então, do diagnóstico, em que esse diagnóstico deve ser tratado, e que é uma questão de tratar esse diagnóstico para que o paciente seja, na verdade, receba
a orientação e o medicamento o mais rápido possível, e a glicose, a determinação é através do sangue, que pode ser laboratorial, né, primeiramente capilar, o ideal seja o laboratorial, com a presença de nível elevado a partir de 126 microgramas por 100 ml, ou mais de 2 ocasiões a testagem, então tem que haver a repetição, e também a glicose pós-prandial, que ela se configura através de 2 horas após as refeições. Tá? A glicose, o quê? Ela estimula a secreção de insulina, permanece por poucos minutos na corrente sanguínea, e a falta da insulina ou da sua ação faz com que haja o acúmulo de glicose nos tecidos. Então, essa testagem, o diagnóstico é bastante importante, segundo Lima, et al. 2020. Já o tratamento tem que ser, na verdade, configurado ao paciente, né, transmitido que não é doença curável. O risco da doença cardiovascular grave em pacientes com diabetes tipo 1 é 10 vezes maior que diabetes paciente não diabético, então o risco cardiovascular é iminente. O tratamento é individualizado por toda a vida. As metas do tratamento é a manutenção dos níveis sanguíneos, de glicose e o mais próximo possível do normal, manutenção do peso corporal, né, que seja ideal para a sua altura. Então, alguns exames são complementares, como o índice de massa corporal, o IMC, venha a ser, né, o controle da hipertensão, das hiperlipidemias. Então, esse paciente ele tem que passar pelo cardiologista, endocrinologista, nutricionista, para ter toda uma composição de assistência. Desenvolver também um plano de tratamento flexível para que ele não interfira na vida, que possa trabalhar normalmente, se alimentar de forma saudável, buscando aí, né, o controle da doença o mais rápido possível. Já o tratamento é diferenciado entre o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele inclui dieta e atividade física, insulina convencional, injeções múltiplas, né, infusão contínua, transplante de pâncreas, que é uma das últimas providências. Tipo 2, dieta, atividade física, agente hiperglicemia antiorais, insulina e agente hiperglicemia antiorais. Então, é um tratamento que vai ser o resto da vida, mas precisa ser diferenciado dependendo do tipo de diabetes. E no caso das medidas para prevenção da diabetes, temos que educação e saúde, esse portador de diabetes deve receber toda uma assistência, uma orientação, para que essa adaptação, esse modo de vida realmente seja concluído, além de promover a adesão medicamentosa, aceitar as medicações, fazer uso corretamente, obedecer os horários, né? Orientar sobre as complicações, o que é uma complicação relacionadas a lesões teciduais, a lesões plantares, a lesões oculares, qualquer alteração que tenha nesse sentido, que o médico seja informado, que já possa, na caso, encaminhar para o especialista, e para que todo esse contexto venha configurar numa assistência completa para o portador de diabetes. No Brasil, temos, no caso, o programa que está vinculado ao Programa Saúde da Família, que é o Hiperdia. O Hiperdia caracteriza o atendimento, assistência, distribuição de medicamento para portadores de diabetes e hipertensão arterial. A prevenção, ela está na adesão aos medicamentos, controle glicêmico, na qualidade de vida, redução do risco de complicações, né, gerando o quê? Benefício através dos medicamentos no controle da diabetes. Todo esse contexto para quê? Para que esses portadores venham a ter qualidade de vida, mesmo sendo portadores de diabetes, terem a adesão ao combate ao sedentarismo, ser praticante de atividade física, redução do peso, controle da doença, todo esse contexto venha a se configurar para que a diabetes venha a tornar-se uma doença controlada, né, a nível Brasil e também mundial. Bem, são essas minhas considerações, essas são as minhas referências, e segundo Paulo Freire, ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo